participando com vocês. Nossa, nós é que agradecemos, sabe, pela oportunidade de trazer um benefício para a nossa família de portadores. Só que, como eu estava falando antes, só eu, pela DI Brasil, é que tive acesso às informações na primeira reunião que nós tivemos com o Henrique. O resto do pessoal que está aqui, quem não é da diretoria da DI Brasil, não conseguiu assistir o vídeo da nossa primeira reunião e não teve acesso ao vídeo da nossa primeira reunião e não tem todas as informações. Então, assim, sintam-se à vontade para... Vamos começar do começo. Aliás, deixa eu me apresentar, tá, Sérgio? Eu sou Patrícia, presidente da DI Brasil, e eu falo que o rei reina, mas não governa, né? O presidente preside, mas não manda nada. O que a gente faz aqui é tudo com a anuência dos portadores, nós somos porta-voz dos portadores, nós estamos aqui para impor as nossas decisões, as nossas vontades. Então, por isso que, como é um passo muito importante, como é uma ação que vai alcançar todas as associações estaduais, todos os estados, nós estamos fazendo essa reunião de forma pública, tá? Para que ela chegue ao maior número possível de pessoas, para que o maior número possível de pessoas tenha conhecimento do que é o Biocentro, de como funciona e das decisões que serão tomadas. Vamos decidir isso aqui coletivamente. Vou passar a palavra para você, você fica à vontade. É um prazer estar aqui. Ok, obrigado, viu? Obrigado. Eu estou com uma dificuldade de passar a apresentação. Eu vou tentar passar aqui para uma outra pessoa Aqui, para vamos falar. fazer uma coisa. Eu acho que eu preciso colocar você como co-host, porque aí você consegue, quer ver? Peraí, eu posso passar para você a apresentação e você coloca? Fica melhor? Aqui, ó, eu coloquei você como host também, como Tá, anfitrião. beleza. Então, como anfitrião, você consegue fazer esse compartilhamento. Então, pera aqui que eu já vou Olha colocar se aqui. vai facilitar para você aí. Espera um pouquinho só. Tá. Estou usando um computador aqui. Está presente também, Patrícia, né? O doutor Marco, ele é o nosso diretor médico, né? Eu pedi para ele participar, porque se surgir alguma dúvida dentro dessa área também, ele vai estar à disposição para poder estar comentando com vocês aí, tá bom? Uhum. Tá Ok. conseguindo? Ah, conseguiu, beleza. Eu, Deu? eu, eu vou colocar aqui, eu já estou entrando em seguida, tá bom? Eu vou Tá, sair e já estou entrando em seguida. tá bom, tá Peraí, bom. peraí. Patrícia, enquanto o Sérgio acaba de acertar lá, só para deixar para o pessoal que não estava ciente da reunião que a gente teve, né? No grupo de WhatsApp que eu participo, eu estava vendo uma demanda muito grande das pessoas precisando de receita, porque vinham 2 medicamentos, e aí buscar a Secretaria de Saúde, não pode. Uma pessoa que precisava, às vezes, que está no auge das crises e precisava de um médico, e o SUS com muita demora, e particular muito caro. E a gente sabe, eu sei, eu tenho Crohn, eu sou portador de Crohn há 17 anos, e a gente sabe que quando é uma época de crise, você faz o que precisar e o que você consegue fazer para vencer essa batalha. E eu fiquei tocado, porque há 17 anos atrás, a condição financeira não era a mesma de hoje, e eu sei o que é isso, eu sei a dificuldade que é sentir dor, sentir um desprazer, um sabor danado e ter que arcar com um financeiro que é complicado. E aí a vida mudou para mim, graças a Deus, e eu queria tentar melhorar para essas pessoas. E pela amizade que eu tenho com o Sérgio, já de muitos anos, um cara sério, um cara bacana, falei, cara, de repente se a gente conversar, ele consegue fazer um plano melhor do que a gente já tem número deles de prontidão. Novamente, pela milionésima vez que eu já pedi ajuda para ele, ele me ajudou, e a gente fez essa apresentação. Então, assim, a ideia não é solucionar um problema, a ideia é ajudar
em um momento, porque eu sei o quanto é difícil. Ok, agora a apresentação deu certo. Tá aparecendo? Está aparecendo, Sérgio. Então vamos lá. Vai que é Bom, sua. vou ser bastante breve, né? E depois a gente fica pelas perguntas, alguma coisa que for necessário, tá bom? Então vamos lá. Então, o problema do Brasil não é a saúde, sim o acesso a ela, essa dificuldade, inclusive com o Henrique está falando aí, né? Então, essa dificuldade, ela é muito grande, né, para algumas pessoas, né? Então, dentro dessa linha, a gente sente o seguinte, que no particular, esse acesso, o custo é alto, o SUS é demorado, e o plano de saúde, que muitas vezes é uma opção, mas para algumas pessoas ela fica caro. Eu coloquei uma média bem baixa, ideia, e mesmo assim ela fica pesada para algumas pessoas, né? Um casal com 2 filhos, um exemplo, R$ 1.000 mês, R$ 1.200 por ano, muitas vezes fica muito inviável isso daí, né? Principalmente colocando uma pessoa que são nossos pais e que são da idade, pelo atuário, né? Então ele vai ficar cada vez, quanto mais idade, né? O custo do plano de saúde ele vai ficar mais caro em relação a isso. Colocando aí um plano familiar, uma média aí de R$ 1.000, R$ 12.000 ao ano, como é que funciona isso? Então, na hora de pagar o plano, na hora de pagar a consulta, exame, você não paga, porque você já está pagando a mensalidade. Se fosse no particular, você pagaria uma consulta entre R$ 300 a R$ 500, exame, imagem, não é? Só que a gente não sabe, né? Quando que a gente consegue pelo SUS, muitas vezes, apesar de ser uma condição muito boa, que o SUS pode até proporcionar para a gente, mas muitas vezes a demora, ela complica um pouco a esse acesso para que a gente possa utilizar, não é assim? Então, colocando aqui, né, como é que funciona um plano de saúde, né? A gente coloca essa... No momento que você paga uma mensalidade, né, o plano de saúde, ele não usa os valores particulares, né, das consultas e exames em imagem. Ele vai lá e faz uma negociação com a rede credenciada e põe um valor menor para que ele consiga ter um lucro em cima do que ele vai pagar pelo volume que ele vai estar colocando à disposição da rede credenciada. E é exatamente, né, é isso que a Biocentro hoje ela coloca. Então, ela não paga o particular. Nós temos uma tabela que nós negociamos com cada rede credenciada, que ele não vai cobrar nem o valor particular e nem o valor que, muitas vezes, um plano de saúde ele quer conveniar ou credenciar essa rede, que seja médico, seja laboratório. Então, nós damos essa liberdade para que a rede credenciada ela consiga colocar um valor que ela acha viável. Por isso que, muitas vezes, mesmo quem tem um plano de saúde, não consegue um X médico ou um X rede credenciada, porque não consegue credenciar devido ao quê? Aos valores que eles querem pagar. No caso da Biocentro, não. Nós negociamos um valor que realmente interessa para ele passar para o nosso associado, né, diferenciado de um valor particular que ele colocaria para o mercado, né? Então, para você ter uma ideia, dentro do nosso sistema, né, então, isso aqui são os valores que a gente tem o individual, duplo, familiar, que ele é totalmente sem carência. A partir do momento que a pessoa fez a adesão, ela já pode usar, entendeu? Então, não tem aquela carência. Uma outra coisa bacana também, né, quando a gente fala de carência, então, aquela dificuldade da existência, que ela dá um tempo para fazer uma consulta ou um exame, não tem, ele pode fazer agora de imediato na nossa rede credenciada, pagando sempre o valor já negociado entre a Biocentro e a rede credenciada. Ele vai ter acesso a essa tabela, não é? Sem limite de idade, ou seja, desde o filhinho, desde o nenê ao pai, à mãe, independente da idade, né, não tem valores diferenciados para eles. Convênio com farmácias, né, que a gente tem, e valores que comporta, né, no nosso bolso, que a gente consiga pagar. É o que eu sempre falei para o Henrique, não vamos resolver o problema do Brasil, mas nós vamos poder ajudar, né, muita gente. Então, esse aqui é um valor comparativo, para ter uma ideia, né, de qual seria os valores, né, de consulta. Por exemplo, uma consulta no clínico geral, que a média seja R$ 200, nós temos a partir de 55, o ginecologista, né, um ortopedista, quer dizer, você tem esse acesso para você poder estar colocando isso dentro do seu orçamento e podendo pagar. Que seja um exame de laboratório, um exame de imagem. E um detalhe importante,
Aonde a gente não tem a rede credenciada presencial, você tem a teleconsulta, né? Que você pode fazer com especialista a partir de R$ 68,00. Eu vou dar um exemplo aqui, fácil, né? Que eu perguntei para o Henrique, quais são as especialidades que vocês utilizam, qual que é o médico, né? Que vocês têm mais essa necessidade momentânea. Então, eu coloquei aqui uma rede aqui de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Então, por exemplo, aqui no Felício Rocha, que uma consulta custa R$ 495, num proctologista, por exemplo, pela Biocentro, você usando a carteirinha Biocentro, você vai pagar R$ 165. Aí você fala assim, puxa vida, né? Você tem um valor menor? Eu tenho, né? Por exemplo, assim, na Vitai Center, de 150, a gente conseguiu por R$ 70 essa consulta. Então, você pode escolher aonde você quer realizar a sua consulta, os valores, né? Por exemplo, assim, o gasto, né? De 130 a 75, da parte média 120 por 80. Então, mesmo se tem algum médico especialista da qual vocês têm esse relacionamento, que muitas vezes ele tem uma dificuldade de talvez te dar um desconto, se vocês passarem esse pessoal, nós temos toda uma equipe para poder credenciar e negociar valores diferentes. Ou seja, não precisa chegar para o médico ou para a clínica para tentar fazer de um desconto, né, naquele momento. Não, você vai ter um desconto normal, da qual a Biocentro ela tem essa possibilidade, não é? Então, um coloproctologista, por exemplo, na GastroCenter, de 420, eu pagar 120. O Felício Roxo, né, de 495 por 165, quer dizer, você tem essa facilidade, não é? Então, o desconto que a gente tem é muito grande em relação a esse mercado, né? Exames, né, do axial, ultracenter, gastrocenter, lapeco, quer dizer, você tem essa possibilidade de poder estar usando o cartão Biocentro e já de imediato, né, utilizar. Falando também, o Henrique estava contando um episódio, né, um momento aí de um associado, assim, do estado aí mais afastado, não lembro qual estado, né, que estava com a dificuldade do presencial do médico, entendeu? Então, de repente, se precisar de um médico, de um proctologista, você vê, o valor de R$ 68,00 pela teleconsulta. Então, através de um celular, de um computador, a pessoa pode fazer essa consulta e vai pagar apenas R$ 68,00 com o cartão Biocentro, ok? Isso aqui a gente colocou em alguns estados também, que a gente tem essa rede credenciada, né? Então, depois eu posso passar a lista, né? Ou então, se precisar, né, de um especialista de alguma situação em alguma cidade, né, a gente pode estar procurando, né, dando todo esse suporte, essa assessoria, para que esse associado, né, ele seja coberto, seja presencial ou dentro da parte da teleconsulta. Então, nós temos uma rede credenciada, né, nesses estados, em algumas cidades, né, e também em algumas clínicas, algumas especialidades, então vai estar bem aberto aí para poder estar fazendo aí usando a nossa rede. Como contratar a Biocentro, como usar a Biocentro? Então, é no aplicativo ou no site. Então, de imediato, você tem toda um suporte, né, para entrar dentro do nosso aplicativo, não é isso? Detalhe importante, que foi até comentado, como vocês são estaduais, nós podemos elaborar de uma parceria junto com a associação, que a associação ela pode ter a carteirinha personalizada, então, a partir de 50 vidas, 50 membros que a pessoa pode ter, a gente pode estar colocando isso à disposição também para ser uma coisa mais personalizada, né, para a associação também, não é? Então, esse aqui é o nosso aplicativo, né, do smartphone, que a pessoa pode fazer a consulta, né, e realmente já sai o valor, já sai o endereço, né? A gente colocou alguns exemplos aqui apenas para a gente ter uma ideia de como é que funciona. Então, a questão do exame também, da mesma forma, né? E a condição especial que a gente está colocando para a associação seria R$ 2,00 para o associado, né? R$ 24,00 por ano, para a pessoa já utilizar já de imediato, sem carência, sem limitidade, nesse convênio, né? E esses valores
que cabe no bolso. É assim que eu comentei da última vez passei assim, inclusive uma apresentação para o Henrique, né? Então, eu conversei isso com a diretoria, aqui da Biocentro, para colocar isso à disposição, ou seja, R$ 2 por mês, apenas para manter o sistema, que a gente vai colocar isso aí para os associados aí da DI Brasil, né? É isso? Isso. Ô, Sérgio, uma coisa, quando você passou aquele mapinha do Brasil, tem uns campos lá onde está escrito TC. Aquele TC, o que significa? Teleconsulta. Ah, então é onde não tem rede credenciada, mas onde É. tem teleconsulta. Isso aqui. Aham. Não. Na realidade, Patrícia, a teleconsulta é no Brasil inteiro. A gente coloca muitas vezes isso daqui em alguns estados, porque nós temos uma dificuldade, muitas vezes, de credenciar, porque muitas vezes a rede credenciada ela não aceita, ela quer cobrar particular e acabou. Ela não aceita o desconto que a gente tem. Entendeu? Isso não significa que a gente não possa credenciar. Então, em algumas cidades, em alguns lugares, a gente vai credenciando de acordo com a demanda, né, do nosso associado. Nessas algumas cidades que a gente tem, foi a demanda que foi solicitando, a gente foi credenciando. Então, a gente tem toda uma equipe especializada para poder estar fazendo esse trabalho. Entendeu, Patrícia? Sim, então aqui em Santa Catarina, no caso, é mais teleconsulta, não é isso? Sim, sim. Ou é só teleconsulta? Não. Nós temos alguma coisa. Não, nesses estados todos, né, tem lugar que a gente ainda não entrou direto, mas a gente tem alguns lugares que já tem, além do presencial, e onde não tem, nós usamos a teleconsulta. Não sei se o doutor Marco pode falar alguma coisa, doutor? Acho que não sei se ele está em cirurgia. Olha, o Alex fez uma pergunta aqui. O Alex, meu estado de Mato Grosso, então somente teremos opção de teleconsulta. Olá, pessoal, tudo jóia? Eu posso sim, eu estava escutando aqui, demorei um pouquinho para ligar o microfone. Eu vou me apresentar novamente. Vocês estão me vendo? Que eu não estou conseguindo ver? Estamos. Ótimo. Eu sou o Dr. Marco Antônio, eu sou o diretor responsável diretamente pelo credenciamento. E quando a gente começou esse desafio, a gente tinha um desafio enorme, que era conseguir credenciar mais. Hoje, como nós somos uma startup mineira, nós começamos de forma mais intensiva e extensiva, obviamente, por Minas Gerais. E quando a gente tem algum parceiro Doutor Marco Antônio, necessidade, a sua fala está falhando. Treinada já e supervisionada por mim, sabe, aí 45 dias, às vezes até. Eu vou tentar falar um pouco mais pausado. Melhorou um pouco? Se pudesse que tirar a imagem, talvez fica melhor, hein? Isso. Tirou meu vídeo? Eu não sei mexer no aplicativo direito. Não, apareceu o vídeo de novo. Vamos ver. Eu não sei realmente tirar o vídeo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Stop. Pronto. Tirei o seu vídeo, doutor. Agora você tem só a imagem. Perfeito. Vocês estão me escutando melhor agora? Estamos escutando melhor agora? Ok, Sim. Estamos escutando. Ok. Perfeito. Então, eu vou retomar, então, a minha fala. Frente ao desafio que nós tínhamos de cadastrar o Brasil todo, nós demos prioridade a estados que nós tínhamos já conhecidos, parceiros, muitas vezes foram pedidos individuais. Então, algum estado, eventualmente, que não tenha no mapa que está colorido, né, a gente não tem dificuldade nenhuma em chegar até lá, né, que muitas vezes já foi feita até a parceria, mas ainda está em trâmite de negociação de valores, e a gente, para não iniciar apresentar uma parceria sem ter confirmação, a gente optou por não colocar no sistema. Mas, por exemplo, toda demanda que vocês tiverem em qualquer lugar do Brasil, num prazo
40 dias, 25 dias, a gente consegue chegar em segurança nas cidades, frente à experiência nossa aí de praticamente 2 anos credenciando no Brasil todo. E hoje nós temos a ferramenta, né, desenvolvida por nós, né, com os parceiros, que é a questão da telemedicina, né, que ela abrevia essa questão do acesso. Eu estava desde o início da conferência hoje, né, e escutei um integrante comentando da necessidade de renovar receitas, né, que muitas vezes não consegue um médico, ou a dificuldade de até frequentar a fila do SUS. E eu tenho convicção absoluta que a telemedicina veio para exatamente suprir essa necessidade, né? E hoje nós temos a telemedicina com pronto atendimento e as consultas especializadas também. Então, para fechar, hoje a rede credenciada nossa está em vários estados, mas qualquer cidade do Brasil que vocês tiverem parceiros que tenham necessidades, a nossa equipe vai virar todo o radar e vai com certeza credenciar de acordo com a demanda que vocês tiverem. Obrigada pela informação, doutor. Olha, aqui, os pedidos das informações. Então, primeiro o Alex perguntou se no Mato Grosso, somente teremos opção de teleconsulta. Por enquanto, sim, tá, Alex? A Samira perguntou, colonoscopia no Rio de Janeiro tem clínica conveniada? Tem. Acredito que deve ter, sim. Mas acredito que tem. Tem. Sim. Acredito que sim. O que nós podemos fazer, que eu acho que é interessante a gente fazer, depois do nosso encontro aqui, se vocês puderem, logicamente, passar um arquivo para nós, um arquivo Excel, que seja, com a relação dos conveniados no Brasil inteiro, tá? Não precisa nem passar valores, não. Se vocês quiserem passar a tabela de valores também, pessoal, se vocês puderem, não tem problema. E nós disponibilizamos um link no nosso perfil do Instagram, do Facebook, colocamos no site para todo mundo analisar essa planilha e ver qual que e localizar o seu estado, para saber, será que no meu estado tem esse atendimento aqui? Porque nós recebemos, de experiência da DI Brasil, eu falo com vocês, nós temos todo santo dia, muita gente que nos procura perguntando se a pessoa se a gente tem... Espera aí, gente, tem alguém que está com o microfone ligado. Pronto. Perguntando se tem desconto em farmácia para comprar algum medicamento que não é fornecido pelo SUS, né? Ou se tem desconto para fazer colonoscopia, sabe? Ou para fazer algum exame. E a gente não tem. Então, isso eu não sei se o Nakazone comentou, nós também temos desconto com as maiores redes de farmácia do Brasil. Drogazil, Droga Raia, Drogaria Araújo, Santa Amélia. Eles têm, acho que 5 ou 6 redes grandes de farmácias, né, que também tem um desconto exclusivo conosco também, que acredito que é uma grande vantagem também que a rede Biocentro consegue levar. Isso que vocês falaram é muito interessante, porque eu sou diretamente ligado a essa área, né? Então, por exemplo, quando eu pego um estado de Mato Grosso, que eu pessoalmente, eu até tenho vínculos com o Mato Grosso, mas eu não tenho amigos da área da saúde em Mato Grosso, né? E como ninguém até hoje tinha solicitado até então uma demanda dessa para a gente foi sempre deixando, literalmente empurrando o Mato Grosso, porque a gente tinha outras demandas regionais para serem cumpridas, né? Então, uma sugestão que eu daria era vocês verem também, perante a diretoria de vocês, eu não sei como é que funciona a organização, né, as cidades satélites que vocês têm uma necessidade maior, né, e a gente com certeza vai chegar até eles, né, porque a gente, todos os dias a gente está cadastrando no Brasil todo
automaticamente, né? O que falta para a gente é literalmente, mas quando aparece algum convite, o inteiro desloca, né, e chega onde for necessário. Sim, olha, tem uma pergunta aqui do pessoal da DIE Sul, Associação Sul Capixaba, perguntando, aqui no Sul do Espírito Santo, esse plano é credenciado com quem? SAMP, São Bernardo, outros? Olha, gente, a Biocentro é uma startup, não é um plano de saúde, então é importante deixar isso informado. Nos planos de saúde, vocês fazem infusão de medicamento, vocês conseguem fazer internação, vocês conseguem, né, internar. Não é o caso da Biocentro. Isso aqui, a Biocentro, é um cartão de descontos para a Biocentro, para a startup em si. A proposta é que você pague para ser associado da startup R$ 24,00 por ano, tá? E aí que você tem desconto em consultas com especialistas e em exames e descontos em farmácia. Eu, sinceramente, gente, já vou fazer só por causa do desconto na farmácia. No primeiro momento, porque o que eu gasto de medicamento por mês, vocês não têm noção, porque eu tenho retocolite ulcerativa, mas eu não trato só disso, né? Tem outras demandas também. Então, por esses descontos, está valendo a pena, sabe? Estou falando eu pessoalmente. Deixa eu ver aqui outras perguntas. A Rejane comentou que o som estava pipocando, pronto, consertou, né, Rê? A Fabiana, então será um cartão de desconto para consultas e exames, é isso, né? Fabi. O cartão, o Alan comentou, o cartão vale no Brasil todo, caso a pessoa mude de estado? Sim, vale. Estou tomando a liberdade de responder, porque isso eu já entendi que tá? A Fabiana fez uma pergunta aqui, olha, será um cartão individual ou familiar, gente? Vocês podem esclarecer isso para nós? Olha, o que a gente colocou aqui, Patrícia, é assim, né? Para a associação, é R$ 2,00 por pessoa, entendeu? Então, ela pode colocar como ela quiser. Eu coloquei R$ 2,00 por ano, justamente, se a gente cobrar isso aí por mês, só o boleto é R$ 3,30. Eu vou pagar para o banco para mandar o boleto, ou para colocar uma pessoa para cuidar dessa parte. Então, eu coloquei um ano, porque ele manda um Pix, a gente já cadastra. Então, fazer uma coisa muito simples, não é? E eu fiz uma situação, eu não sei se é o momento de falar agora, de colocar uma condição para a associação diferenciada quando a pessoa quer um familiar, entendeu? Hoje está R$ 30,75. Ele colocando o código da associação, posso colocar aqui, né? Eu até, colocando um código da associação que a gente pode fazer, ele tem 20%, vai pagar R$ 24,60. Isso vai dar R$ 5,00, R$ 4,90 por pessoa, entendeu? Então, a gente vai fazer uma coisa bem bacana. Ele pode pagar para a família, aí sim ele pode ser mensal, não tem problema, entendeu? Mas no caso do individual, pelo valor que a gente está colocando para a associação de R$ 2,00 por mês, é mais barato que o refrigerante. Então, ele já pode utilizar já de imediato e pode estar fazendo, mas isso tem que ser pela associação. Sim. E aí, só para a gente organizar isso, quem quiser participar, como nós podemos fazer? Como que nós comprovamos o vínculo da pessoa com a associação? Eu posso dar uma sugestão, Patrícia? Por favor, por favor. Tá. Então, vamos supor que alguma pessoa ela queira entrar dentro do sistema nosso, né? Então, ele passa os nomes para a associação, né? Nome e CPF, tá certo? E o comprovante de pagamento, ponto. Então, a associação passa para a gente, eu já libero essa pessoa por um ano. E já pode usar de imediato. Então, mas espera aí, mas como que a pessoa vai pagar sem ter o boleto, entendeu? Como que vai gerar o boleto de R$ 24,00? Porque na plataforma de vocês não tem o valor é diferenciado. Não, é que para vocês foi totalmente diferente. Não. Aí eu vou colocar uma pessoa, por isso que eu preciso de uma relação de nome. Vou colocar lá o CNPJ da empresa, você pode fazer um Pix no CNPJ da empresa, ok? Da Biocentro.
não é? Aí a pessoa, ela manda para a associação, vamos dizer, colocar João, Maria, José e tal. Então, o José pagou lá 24, o não sei quem e tal. Coloca uma relação, a gente já libera. Eu vou confiar dentro da linha da associação do EI Brasil. Tá, mas vamos pensar uma coisa. É, eu acho que certamente as pessoas em cada estado vão querer fazer a carteirinha com a logo do estado, né? Então, Então, são duas situações aí, né? uhum, Eu posso fazer isso para cada estado, eu posso entrar em contato com cada responsável de cada estado, o presidente de cada estado, a gente faz uma negociação, nós fazemos um contrato. Por exemplo, se a associação, né, como é que fala assim? Ela se comprometer em pagar para o associado, dependendo do número, pode ser mensal, pode pagar R$ 2 por mês. Ele paga para a associação paga no geral para a Biocentro, não tem problema, ó, entendeu? mas aqui a associação nenhuma tem dinheiro, sabe, Sérgio? Porque Ah, é. nós não temos esse fluxo de caixa, porque a gente não cobra nada dos associados, então a gente só consegue. Olha, a Rejane está dando uma sugestão aqui, a Rejane lá de Sim, Santa Catarina. Nesse tá. começo, ela está sugerindo fazer com a logo da DI Brasil, fazer tudo com a logo da DI Brasil. Ok, eu acho Tá? bacana, porque se fizer tudo com a logo da EI Brasil, ficaria uma coisa única no Brasil. Não tem Tá, problema, eu acho que é legal. tá. E aí, em qualquer estado que você for também, você consegue esse atendimento, né? Sim, A Gisele aqui da Bahia também, sabe? Então, peraí, vamos pegar esse fluxo. Como que a gente ó, organiza o fluxo? Depois a gente põe isso por escrito, mas agora está gravando, já fica combinadinho aqui. ok. A pessoa a pessoa faz o Pix para Biocentro, envia o comprovante para a DI Brasil e envia o comprovante para a DI Brasil e envia Patrícia, posso, Oi. posso dar uma sugestão? Gente, toda O que, sugestão é bem-vinda, por favor. o que acontece? O que eu acho que pode ser feito para que Ah, até outras pessoas não tenham, não é que não tenham acesso, não mereçam, mas nós estamos falando da associação. Que a gente crie um cadastro, que a associação crie um cadastro com nome e CPF, porque o CPF é o único que você não vai conseguir copiar. Manda para vocês e vocês mandam para a gente. Então, ó, quem são os cadastrados? Por exemplo, Henrique Franz de Oliveira, CPF é tal, eu quero participar da Biocentro. Manda para vocês, a gente, né, a associação disponibiliza esse cadastro no site, a gente pensa em alguma coisa aquele formulário do Google, por exemplo, que é coisa bem simples, ah. e a gente pega por aquele cadastro quem são as pessoas associadas, qual doença que ele tem e tudo mais, porque aí o Sérgio vai ter noção de quantas pessoas querem adentrar e quantas pessoas são da associação. Olha, é uma coisa, nós temos um cadastro nacional de portadores, mas o que que nós podemos fazer? A gente não pode disponibilizar isso, né? Porque são dados que estão Sim, protegidos Olha, a Rejane LGPD. falou que em Santa Catarina já tem até cadastro com dados dos pacientes. O que que a gente então, pode pode ser feito. disponibilizar? Um formulário único do Google que a gente passa em todos os estados pela DI Brasil. A pessoa coloca o nome completo, o CPF e o telefone de contato. E autoriza a gente passar esses dados, o nome, CPF e telefone de contato, para vocês no Biocentro. A partir daí é com vocês. A gente pode fazer isso? Pode. Porque aí ficaria fácil, que a gente já coloca isso daí, porque a partir do momento que a gente cadastra, né, o nome e a senha, eu não tenho mais acesso no sistema, pelo dado LGPD, entendeu? Ele Sim. vai entrar dentro do sistema, ele que pode mudar a senha, pode fazer tudo isso daí, aí já é com ele, eu não consigo entrar mais no cadastro dele. Tá, olha só, a Gisele lá da Bahia está perguntando, caso o associado queira incluir um familiar que não seja associado, será o mesmo valor? Aí quem comanda isso daqui é vocês, é a presidência da EI Brasil. Eu não tenho esse controle, entendeu? Então, quem vai controlar isso daí é a DI Brasil. Então, o que a DI Brasil
Olha, gente, aprovar. fica um pedido nosso, porque as famílias que já convivem, já que é para pedir, vão pedir direito, né? As famílias que convivem com uma pessoa com doença crônica já têm um gasto muito elevado. E, às vezes, a família deixa de fazer um plano de saúde para papai e para mamãe, porque tem que pagar o plano de saúde para o filho que tem doença inflamatória intestinal, sabe? Então, se vocês puderem incluir isso aí no mesmo valor para os familiares, não para qualquer pessoa, mas para os familiares de quem tem doença inflamatória intestinal, isso seria formidável. Isso ia ajudar muito, muito. Eu não teria problema nenhum. Isso aí você pode ficar Tá. tranquilo, que estamos aqui para poder contribuir e não tem problema nenhum. Contanto que, né, a diretoria aí da ADI Brasil, ela aprova. Eu acho que nós estamos fazendo uma coisa em conjunto. Eu acho que isso daí é legal, entendeu? Tá. Ó, o pessoal do Espírito Santo, do sul do Espírito Santo, falou, beleza, Paty, verdade mesmo. Sofre junto, chora junto, adoece junto. A Selmara, do Distrito Federal, disse que ajuda muito, sim. Sabe? Então, acho que nós podemos combinar dessa forma. Nós vamos, se está todo mundo aqui concordando, nós podemos enviar podemos fazer um formulário do Google contendo apenas o nome, o CPF e o telefone de quem quer fazer esse cartão de descontos. E aí, nós passamos para vocês, e aí vocês fazem contato com essa pessoa para enviar o Pix, como que pode ser assim? Pode ser. Então tá, eu acho que Aí, não a tem partir do momento dúvida. que você me autoriza isso daí, entendeu? Então, por exemplo, lá, se tem uma família que queira fazer, ou 2, 3 pessoas, nós vamos já liberar isso daí para que a pessoa ela consiga ter esse acesso. Não tem erro, não. Tranquilo. O que é importante a gente deixar bem, bem informado aqui é que isso não é um plano de saúde, tá? Isso não dá direito à infusão de plano de saúde, à internação. Isso é um cartão de desconto em cima. Então, em vez de você ficar dependendo do SUS para ir fazer um exame ali no laboratório, que se você for pagar particular, você vai pagar R$100, com o seu cartão de desconto você vai pagar 30, né? Já ajuda bastante. Então, é importante a gente deixar isso bem Claro. informado para todo mundo que está aqui. Somos só 16 pessoas, mas essas 16 pessoas nós temos gente do Mato Grosso do Sul, do Distrito Federal, do Espírito Santo, da Bahia, está entrando o Jefferson, não sei de onde aqui, a Rejane, a Marli do Ceará, a Rejane de Santa Catarina, a Vânia também do Ceará. Então, nós estamos com várias lideranças aqui e nós fizemos isso publicamente para que também os portadores que participam das associações, eles também pudessem estar aqui e saber como que vai funcionar isso, tá? Então, é isso, gente. Nós vamos pensar numa forma de divulgar isso, vamos criar esse formulário Google, passar no grupo de gestores e vamos pensar uma forma de fazer uma divulgação ampla, tá? E vamos fazer uma coisa, vamos compartilhar essa nossa planilha com vocês da Biocentro. Depois vocês passam pelo WhatsApp aqui o e-mail de vocês, o e-mail do comercial, e aí nós compartilhamos essa planilha exclusivamente com vocês, para que a gente já comece a fazer esse trabalho de inscrição das pessoas, de credenciamento das pessoas. Patrícia, depois eu passo o seu contato contato do Sérgio para você e o seu para o Sérgio também. Eu, finalizando a reunião, passo esses contatos. Tá certo, gente. Vocês têm mais alguma dúvida? Me comprometo com você, Patrícia, né, de já colocar de imediato, independente do número, né, todo personalizado em relação à ADI Brasil.
Então, quando a gente entrar em contato, eu preciso do logo, de uma série de coisas, para a gente já pedir para o departamento de marketing já criar toda uma estrutura para que possa estar colocando isso. Uma coisa também importante, né? Eu acho que a gente... eu precisaria da documentação, né, do CNPJ, de alguma coisa da DEI Brasil, para já montar todo o planejamento aqui, para poder atender todos os seus associados, né, e as pessoas, tá bom? Tá, nós podemos colocar isso num contrato também, Sérgio? Você já tem algum contrato? Espera aí que tem alguma mensagem aqui no chat. Sim. Quem falou, a Rejane, Paty, seria muito interessante ter uma apresentação bem resumida com as principais informações para que possamos divulgar em nossos grupos. O pessoal do marketing consegue providenciar isso para a gente, Sérgio? Consegue, consegue. Inclusive, Patrícia, né, talvez não é o momento agora, mas nós temos um outro produto com telemedicina, entendeu? Que nós podemos fazer um produto familiar para quem... eu estava até pensando em colocar telemedicina aqui para o grupo, mas eu vi que a telemedicina não vai atender o grupo, porque vocês não precisam de um clínico geral. Porque a telemedicina que eu tenho de uma maneira mais usual, 24 horas, pode usar a qualquer momento e tal, mas é um clínico geral, vai falar o que você tem e que você já sabe. Entendeu? Então, não tem Sim. essa necessidade. Então, seria Tá. mais um produto familiar. Tá. Eu comentei que eu ia colocar, eu fiz um valor diferenciado com a telemedicina, usar 24 horas, a qualquer momento, mas eu vi, não vai resolver o problema de vocês, entendeu? Tá. Mas pode ser para a família. Aí eu queria conversar com você à parte, né? Se você achar interessante, você passaria para o grupo também, se for o Tá. caso, entendeu? Olha só, a Gisele está sugerindo aqui que a melhor forma de divulgar vai ser mostrando a rede credenciada para cada estado. Sim. Então, assim, fazer essa apresentação resumida, e na apresentação, faz uma apresentação única, e no final da apresentação, e assim, na apresentação coloca em cada estado qual é a rede credenciada. Vai dar um trabalhinho bom para vocês, mas a gente consegue fazer isso? Agora, o detalhe importante, Patrícia, né, como o doutor mesmo colocou aqui, se falar que tipo de demanda, ou então que estado de município que precisa, a gente pode fazer uma coisa mais personalizada. Sabe por quê? Porque muitas vezes você precisa de um médico X e, de repente, eu tenho uma clínica, mas não atende. Entendeu? Isso acontece. Então, por exemplo, assim, tem algum estado que a gente fez o credenciamento que não precisava de tal médico. Né? Então, mas falar, não, eu preciso de médico tal, da especialidade isso, porque é muito específico, né? Então, vamos supor lá, que a gente tem a Maria lá da rede credenciada, né? Um ginecologista, um ortopedista e tal, mas não vai atender a sua demanda. Então, eu vou Olha, colocar lá que tem uma... o que a gente mais precisa, oftalmo, reumatologista, dermatologista, reumatologista, então, nem fala. Ortopedista, o que mais, Não gente? pode mandar uma listagem? Nutricionista, posso? Nutricionista, o Alex está lembrando aqui da nutricionista que precisa. Deixa eu ver o que mais. Gastro, psicólogo, endocrinologista, proctologista, nutróloga. Gente, nós podemos passar isso, nós podemos passar uma relação para eles. Vamos fazer uma... Patrícia, né? O meu interesse é atender a associação. Então, se caso vocês passarem isso, vão passar isso para a gente, dependendo da localidade, então, a rede credenciada que a gente vai estar colocando, por causa do número, né, porque ali é o que eu estava mostrando, como é que funciona a rede credenciada. Nós precisamos de volume para ter um desconto factível, né, um desconto que realmente vale a pena. Então, de repente, colocar em tal lugar, talvez eu não consiga colocar, sei lá, um número expressivo em termos de credenciado por causa do volume. Então, por exemplo, assim, vamos colocar uma cidade X, lá eu consigo cadastrar isso, mas numa cidade polo, eu posso colocar outras, porque você tem uma demanda maior para aquela especialidade. Porque o médico, por exemplo, que ele cobra lá, um exemplo, R$300, ele não vai colocar lá 150 se ele não tem uma demanda.
Não sei se você me entende isso. Para atender uma pessoa só, né? Olha, Você entendeu, então? eu acho o seguinte, Sérgio, eu acho que aqui, aqui a nossa parte já está resolvida. Acho que nós podemos encerrar aqui. E aí, nós agendamos uma reunião entre os gestores das estaduais para nós vermos como que nós vamos definir isso, e uma vez definido, a gente manda tudo para você. Porque agora Ok. é uma questão administrativa, que não depende nem de vocês. A gente já sabe, nós já deu para entender como que vocês funcionam, tá? Agora, o que nós precisamos é como que nós vamos usufruir isso, como que nós vamos organizar a estrutura da ADI Brasil, das associações em cada estado, para a gente levar até vocês. Ok. Tá? Isso já é uma coisa que agora é administrativa, nós podemos resolver. Se vocês concordarem, gente, nós podemos resolver isso internamente, marcar uma reunião só dos gestores das estaduais. Pode ser Gisele, Carla, Ediana, a Cel, Rejane. Pode ser, gente? Ok. Então, tá. Tudo bem. Essa reunião aqui, uma vez que ela está gravada, nós vamos disponibilizar ela no canal de YouTube da DI Brasil. Vai ficar lá publicamente, então, para quem quiser conhecer. E, inclusive, o pessoal das estaduais, se quiser divulgar em seus estados, tá? Isso aí é uma questão, é público, não tem nada que esconder de ninguém, é para todo mundo saber como que está sendo feito. E aí a gente combina, nós vamos combinar aqui, nós estamos na terça-feira, dá para a gente combinar essa semana ainda, tomara que a gente consiga resolver isso essa semana ainda, essa reunião de gestores, para a gente resolver administrativamente qual que é o melhor caminho a seguir. E aí nós voltamos a falar com vocês até terça-feira da próxima semana, impreterivelmente, tá bom? Ok, então. E até lá, Patrícia, se a gente, como eu vi que você, sei lá, talvez pela utilização, né, de plano de saúde, área médica particular, SUS, etc., estou vendo o desafio que você tem no seu diário, no seu dia a dia. Aí eu gostaria de explicar um outro sistema que a gente tem para ajudar a família com a telemedicina, entendeu? Que são aqueles clínicos geral, que talvez para os associados não tem essa ajuda maior, mas para a família, muitas vezes, pode estar utilizando. Aí eu gostaria de ver como é que a gente pode estar colocando à disposição também, se caso vocês acharem legal. Mas, a priori, fica esse produto, né, a princípio, né, e aí a gente está à disposição para poder estar falando, tirando as outras dúvidas do que for necessário, tá bom? Tá certo. Sérgio, muitíssimo obrigada. Tenho que agradecer muito também ao Henrique, ele que, como portador, ele tomou essa iniciativa, ele sabe o que é conviver com essa doença, ele é seu amigo, ele que foi lá e cavou essa oportunidade para nós. Então, eu sempre, os juntos somos mais fortes, nunca fez tanto sentido assim, né? É essa união mesmo que a gente precisa, é um ajudando o outro. Ele podia simplesmente ter feito o cartão só para ele e ele usufruir sozinho desse benefício, mas ele descobriu o que poderia ser feito e resolveu compartilhar. Isso é maravilhoso, é essa a essência da nossa existência, é para isso que a gente está aqui. Obrigada, Henrique, obrigada a todo mundo. Depois eu combino no grupo de gestores como nós vamos fazer a nossa reunião. E, Sérgio, até na próxima terça-feira a gente dá um feedback para você mais substancial, tá? Deixa eu só fazer um comentário do Henrique, Patrícia. Diga. Olha, eu vou falar, o Henrique, ele veio aqui, brigou comigo, entendeu? Falou assim, eu preciso fazer alguma coisa, né? Qual o valor que consegue, sabe? Foi uma coisa, assim, super emocionante, inclusive. Até foi emocionante, ele falou, esquece o que dá para fazer, eu quero ajudar, faz qualquer coisa, você entendeu? Eu falei, nossa, gente, não tem como não fazer.
né? Eu sou apaixonado por esse cara, eu vejo o quanto que ele ajuda não só as pessoas dentro dessa área da saúde também, mas em outros lugares também eu vejo assim que é uma pessoa assim maravilhosa. Já me ajudou em muito, né, em outras situações, é uma forma também de retribuir, né, e poder participar esse trabalho que vocês estão fazendo aí, tá bom? Obrigado, viu? Obrigado, Ó, Patrícia, por essa tem alguém oportunidade com de a mãozinha conversar. levantada aqui querendo falar. Quem é? Pode falar, gente. Tinha alguém com a mão levantada. Queria agradecer a oportunidade, mandar um abraço a todos. Eu estou na estrada agora, provavelmente o sinal vai perder o sinal, mas eu estou à disposição para qualquer novo esclarecimento. Um grande abraço, espero que nós firmamos essa parceria, eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês, e um dos objetivos da Biocentro é exatamente esse, ajudar o maior número de pessoas possível. Obrigada, doutor. Muito obrigada. Gente, ó, fiquem com Deus. A gente vai se falando e vamos manter contato, vamos fazer nossa reunião. Como dizem, foguete não tem ré, tá? Carla, diga, com a mãozinha levantada. Só para agradecer. Muito obrigada, tá? Obrigada mesmo, obrigada a toda a equipe. E boa noite a todos. Boa noite, pessoal. É isso. A gente vai se falando. Tchau. Obrigada mesmo, tá? Tchau.